A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre quando a minha fé falha. A gente sempre fala sobre você ter uma fé grande, para você ter coragem. Nós sempre falamos para você ser uma pessoa de ousadia, para você viver uma vida santa, íntegra diante de Deus. Mas o que acontece quando isto não ocorre na minha vida? E quando a minha fé falha, bispo? E quando a minha fé, quando eu sinto que o que eu fiz não é suficiente, quando eu sinto que eu estou em dívida, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, né? Mas todos nós vivemos assim, todos nós sentimos um momento que diz assim, que pensamos, eu não sou adequado, eu falho, eu tenho meus erros, eu cometi alguns erros, eu tomei algumas decisões erradas, eu tive relacionamentos ruins, eu me envolvi com pessoas que não são muito boas, eu me precipitei. E aí, o que eu faço quando a minha fé falha? É interessante que nós pensamos que Deus está à procura só de pessoas que têm uma fé grande. Nós pensamos que Deus está à procura de pessoas que têm uma fé inabalável, que nunca falham, que são pessoas que têm uma conduta satisfatória, que nunca cedem às tentações, que não cometem erros. Não, pelo contrário, Deus, Ele não está atrás dessas pessoas, somente atrás delas. Deus se preocupa sim, Deus está em busca de pessoas que estão com dúvidas, de pessoas que se sentem inadequadas, de pessoas que às vezes olham para si e falam, eu não me enquadro, eu saí do curso, eu não queria ser assim, mas eu acabo cometendo algumas falhas, e pensamos que Deus nos rejeita, mas é o contrário. Todas as vezes que você comete um erro, Deus não abandona você, Deus ajuda você a consertar. É diferente. Quando nós cometemos um erro, a primeira coisa que nós pensamos é, Deus me abandonou, porque Deus não compactua com isso. Luz e trevas. Mas vem, você não é trevas, você é um filho de Deus que cometeu um erro. Luz e trevas não combinam, mas você não é trevas, você é luz e que cometeu alguns erros. Quantos homens de Deus na palavra, nas histórias, Deus nunca escondeu os erros dos seus profetas. Deus não escondeu o erro, a fraqueza de Pedro quando ele afundou e a fé dele não foi suficiente para mantê-lo em pé. Deus escreveu para que todos vissem, para que todos pudessem ver que Pedro fracassou. Deus não escondeu o erro de Pedro quando Pedro negou Jesus, quando Pedro fracassou, quando Davi cometeu os seus pecados. A Bíblia é um livro que não esconde os erros dos seus heróis, porque não existe herói perfeito, não existe pessoas perfeitas. Pode falar amém. Se eu estou aqui na igreja de pessoas imperfeitas, né? Às vezes eu falo, as pessoas, eu estou procurando uma igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, senão você vai estragar ela. Vai estragar. Quando você tem dúvidas, Deus não te rejeita, Deus te ajuda na sua dúvida. Agora, quando nós temos dúvida, o inimigo trabalha para exatamente mostrar que você está desqualificado, de que você é fraco, de que você não está enquadrado,
de que Deus não pode usar você, que Deus não ama você, que Deus rejeita você, eu quero te dar uma chave importantíssima. Grave isso dentro do teu coração. Quando você tem lá dentro do teu coração o desejo de fazer o que é correto, bispo, lá dentro eu quero fazer o que é o correto, mesmo assim muitas vezes eu faço o que é errado. Quando você tem lá dentro do teu coração o desejo de fazer o que é certo, e está disposto a mudar, mesmo quando você erra, Deus usa os seus erros para transformar você. A graça de Deus o alcança, a graça de Deus o capacita, e Deus não abandona você. Deus vai lá e resgata e levanta você no nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Em Lucas capítulo 15, verso 4 ao 7, conta a história, na verdade uma parábola, que Jesus quis exemplificar isso que eu estou pregando para você, de um pastor que cuidava de 100 ovelhas. A Bíblia diz: qual de vocês possuindo 100 ovelhas? Nós não somos criadores de ovelhas, mas se nós possuíssemos 100 ovelhas, e perdendo uma se desviou, uma saiu do caminho, uma tomou decisões erradas, uma não ouviu o pastor, uma desobedeceu na hora que o pastor chamou as ovelhas, ela resolveu fazer o que ela queria, resolveu tomar suas próprias decisões, e ela foi, não ouviu o pastor, ela cometeu seus erros. A Bíblia não fala que o pastor a abandona porque ela cometeu os erros. A Bíblia diz que você deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. Olha o verso 5. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Posso te dar uma palavra, querido? Deus está muito alegre com você. Vou falar de novo, que eu acho que vocês não acreditam nesse trem não. Deus está alegre com você. Deus está feliz com você quando você está nos ombros dele. Olha, interessante que a palavra fala ombros, fala de dependência, fala de, ela não tem forças, ela está ferida, e agora não é mais a sua força. E é interessante que às vezes os que são fortes desagradam a Deus mais do que quem é fraco. Na verdade, quem crucificou Jesus foram os fortes, foi aqueles que acharam que eram bons, foram aqueles que achavam que eles tinham uma fé inabalável e que sempre estavam com a verdade, que nunca a fé deles fracassava. Não foram os fracos, foram religiosos, pessoas que se achavam maiores do que os outros, melhores do que os outros. Por isso o apóstolo Paulo ele diz assim: quando você se sente fraco, quando você pensa que a sua fé falhou, então aí você é forte. Por que nós somos fortes? Porque agora você não está andando só com as suas próprias pernas, você está nos ombros do Todo-Poderoso, você está no cuidado daquele que criou todo o universo, e quando você está no cuidado dele, ninguém pode tocar em você, ninguém pode chegar e ferir você, porque você está no cuidado, aos cuidados do Todo-Poderoso. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Então você se sente inadequado, você se sente fraco, você sente que a sua fé fracassou, e que você não orou como você deveria orar, que você não cumpriu com as suas obrigações que você deveria cumprir, e você precisa de um Deus de resgate. Deus ele vai até você e resgata você, e agora você está nos ombros do Todo-Poderoso, e Ele está alegre porque você está nos ombros dEle. Ele está alegre porque Ele não perdeu você. Olha o verso 6. E vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se. Olha, ele alegra comigo, pois encontrei a minha. Diga, a minha. Fala que você pertence ao Todo-Poderoso. Amados, pertencer é uma coisa muito importante.
Uma das coisas mais valiosas na vida é a família. É ou não é? Por quê? Por que a família é uma das coisas mais preciosas? Porque você pertence. Ela pode ser uma família que tem os seus defeitos. Pode ter um pai ranzinza, sisudo, uma mãe perfeccionista, mas você pertence a uma família. Você é valioso, você é valiosa. Eu lembro que eu convivi, a diferença de idade entre eu e meu irmão mais novo, eu sou mais velho, e é 5 anos. E a gente era tipo o Tom e o Jerry. Tanto é que meu apelido em casa é Tom. Tom e Jerry, você lembra desse desenho? O gato e o rato, que eles viviam brigando. Era assim, eu e meu irmão. A gente era impressionante. Minha mãe teve que colocar eu para estudar de manhã e ele à tarde, para nós não nos encontrarmos. Mas a gente se encontrava à noite. E aí, quando chegava à noite, o pau quebrava, era muito difícil. Mas a gente tinha um negócio. Eu podia brigar com ele, ele podia brigar comigo, mas ninguém podia brigar um com o outro. Ninguém podia bater nele. Ninguém podia bater em mim, porque ele iria me defender. Nós nos pertencemos. E é interessante isso. Quem tem filhos aí, e às vezes nós vemos, né? Nós vemos os filhos têm as suas diferenças, mas nós pertencemos. Você pode ter os seus erros, mas ninguém pode tocar em você. Ninguém pode falar mal de você, porque você tem um defensor que cuida de você. E esse defensor é o Criador de todo o universo. Pode aplaudir Jesus bem forte. E aí o verso 7 diz: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por uma pessoa, um pecador, alguém que falhou, que se arrepende, do que os 99 justos que não precisam de se arrepender. Queridos, sabe qual é a chave aqui? Deus não descarta ninguém. Deus não descarta. Deus não abandona ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de você. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por uma pessoa que perseguiu a igreja. Um homem chamado Paulo, o apóstolo. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos o Paulo, o homem de Deus, um homem cheio de fé, mas nem sempre ele foi assim. Nós vemos um homem que foi usado por Deus para grandes milagres, mas nem sempre foi assim. Paulo foi uma pessoa que perseguiu a igreja. Ele era muito zeloso em matar cristãos, em perseguir, fechar igrejas. E Deus é especialista em ajudar pessoas que não compreendem, têm suas dúvidas. Deus não discrimina, Deus não despreza, Deus não desiste das pessoas. Deus é especialista em resgatar pessoas. Escute isso: Deus não descarta você porque você falhou. Nós vivemos num mundo descartável. Tudo é descartável. Copo é descartável, prata é descartável, colher é descartável. Onde você vai, você come e joga fora as coisas. O reino de Deus, seus filhos não são descartáveis. Você é um filho de Deus, amado por Deus, e sua pequena fé, por menor que seja, Deus não despreza, Deus não descarta. Deus é especialista em transformar. Se Deus foi capaz de transformar Saulo em Paulo, se Deus foi capaz de transformar Pedro, que era alguém rude, em um grande homem de Deus, Deus pode transformar seu marido, Deus pode transformar sua esposa, Deus pode transformar seu filho, Deus pode transformar você e libertá-lo no nome de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5. A Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Deus não é pobre. Diga graças a Deus, né? Fala obrigado, Jesus. Porque é a misericórdia de Deus que é devido à misericórdia de Deus que eu estou aqui pregando para vocês. É devido à misericórdia de Deus que você está aí. A misericórdia de Deus se renovou nesta manhã. E ela fala assim: pelo grande amor com que nos amou. Verso 5: Deus
deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Meu Deus. Deus sempre está buscando pessoas. Deus sempre está resgatando pessoas. Deus sempre está resgatando as ovelhas. Deus sempre está procurando pessoas que têm uma fé pequena. Deus sempre está procurando pessoas que a sua fé falhou, que ele não orou como ele deveria ter orado, que ele se desviou, que ele errou, tomou decisões erradas, às vezes está trabalhando no lugar errado, pessoas que estão com problemas, com vícios. Deus sempre está procurando pessoas. Deus sempre está em busca daquela ovelha perdida. Essa é a boa nova que eu quero trazer para você, querido. Deus sempre vai buscar você. Deus nunca vai desistir de você. Posso te falar algo? Deus está alegre. Deus não está nervoso com você. Às vezes nós achamos, porque sabemos o que deveríamos ser, sabemos o que devemos fazer, mas nem sempre a gente consegue. Eu estava conversando com a minha mãe, que perdeu meu pai o ano passado, e nós ajudamos ela. Depois de quase 50 anos vivemos juntos. Não é fácil agora viver sozinha, né? Quantas pessoas têm as perdas, e essas perdas elas ferem. E nós compramos um livro, e vai incentivando para que ela leia, para que ela se ocupe. E aí eu estava conversando com ela, e aí perguntamos, né? Ô mãe, a senhora já leu aquele livro que eu te dei, né? Um livro muito bom que se chama Uma Vida com Propósito, para ajudá-la. E ela falou: filho, me perdoa, mas eu não tive nem forças de ler ainda. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. E eu disse para ela: fique em paz, mãe, não tem problema. O que você está vivendo agora, isso vai passar, isso daí não vai ficar para sempre. Tenha paciência com você. Tenha paciência com o momento que você está vivendo. Não sinta-se fracassado. Saiba que é um caminho, saiba que é uma trajetória, saiba que é um momento que você vive. Você não vai viver para sempre assim. E é interessante quando nós sabemos disso. É interessante quando você se sente muito inadequado, quando você se sente que você sempre fracassa, que você só faz tudo errado na vida. Você vai perdendo a força de fazer o que é certo. Tipo assim, não é? Já que está tudo errado, vamos soltar o freio de mão e vamos viver a vida de qualquer jeito. E muitas pessoas vivem assim porque pensam que Deus já não tem mais esperança na pessoa, que Deus não espera mais nada de bom dela. Mas isso não é a verdade. Deus está te dizendo: eu te amo muito, eu não vou recriminá-lo. Não vou recriminar. Deus não recrimina você por causa dos seus sentimentos, porque você tem dúvida, ou porque você está fraco. Porque Deus é exatamente para nos ajudar quando estamos fracos. Quando você está forte, você está fraco, porque você não precisa de Deus. Quando você está muito forte, você fala: não, eu estou muito forte, eu não... E aí é onde as pessoas podem errar, podem falhar, porque eles podem pensar assim: eu estou muito forte, eu não preciso nem de orar direito. Não, eu estou tão forte que eu não vou ceder às tentações. Deus não tem, querido, registro dos seus erros. Deus não se interessa pelo seu passado e pelos seus erros. Quando a graça de Deus alcança você, Deus ele fala para você: olha, eu tenho coisas grandes para você. Recupera seu ânimo, recupera a sua força. Eu tenho perdão para você, eu tenho a misericórdia, eu tenho restauração, eu tenho um novo começo para você. Eu tenho uma chave para dar a você. Deus não quer que você fique prostrado. Deus quer levantar você para que você continue perseguindo o que Deus quer que você tenha. Levante-se. Você não conseguiu até agora? Levante-se, porque Deus vai ajudar você. Agora, qual é o nosso problema? É nos sentir cheio da culpa, cheio de condenação, e nós desistimos de nos tornar um verdadeiro cristão.
Desistimos de nos tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Desistimos de lutar. Hoje Deus vai levantar você, vai restaurar você, sabendo que Ele está junto contigo no nome de Jesus. Talvez você tenha perdido a fé em Deus, mas Deus nunca perde a fé em você. Eu vou falar mais ainda, Deus não perde você. Olha para o teu irmão e fala para ele, Deus nunca vai perder você. Receba a graça e o amor de Deus. Em João capítulo 4, verso 13 ao 18, a Bíblia diz, obrigado Marcelo, obrigado. Vem na hora certa da palavra. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede. A gente não combinou não, mas o Espírito Santo já fez tudo certinho aqui, viu Marcelo? Quem beber dessa água aqui vai tornar a ter sede, verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Quando a Bíblia fala de águas vivas, são águas que não são paradas, são águas que estão em movimento. E aqui a Bíblia fala que quando Deus te dá uma água, Ele não te dá uma água que perece, mas é uma água viva. Quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Próximo verso, 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Verso 16. Ele lhe disse, vá e chame teu marido e volte. Olha interessante, por que Deus pede para chamar o seu marido? Porque Deus sabia que aquela mulher tinha um problema. Ela não era, ela tinha uma vida duvidosa, ela tinha uma má reputação, ela não tinha uma boa reputação, mas ela era uma pessoa importante para Jesus. Ela tomou decisões erradas na vida dela, mas Deus amava ela. E aí ela responde, ela não esconde. Sabe qual que é a chave aqui? Não esconda. Não esconda a tua fraqueza, não esconda seus erros. Deus não tem problema com as suas falhas. Deus tem problema quando você quer esconder, quando nós queremos transparecer uma coisa que não somos. Eu quero mostrar para os outros o que eu não sou. Não, eu não sou perfeito. E ela disse, eu não tenho marido. Ela foi transparente, ela foi sincera. Ela podia ter ficado quieta, Jesus não conhecia ela, ou ela aparentemente não sabia que Jesus era um profeta, era o filho de Deus. Ela disse, eu não tenho marido, Deus. Jesus, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. Olha aqui, quando você reconhece, Deus, eu sou falho, minha fé está fraca, eu não oro como eu deveria orar, eu não leio a Bíblia como eu deveria ler, eu não sou tão corajoso, eu estou com medo. Não tem problema de você falar com Deus e mostrar para Ele suas fraquezas. E olha o que acontece, verso 18. O fato é que você já teve 5. Jesus sabia. Jesus não sabia somente o estado dela atual, mas Jesus sabia de todo o passado dela. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Olha a importância. Quando você reconhece, escute isso que eu vou dar para você, escute bem isso. Quando você não tenta esconder de Deus, quando você não tem medo de ser rejeitado por Deus, porque você sabe que Ele ama você e que Ele vai ajudar você e não condená-lo. Quando eu aceitei a Cristo e vim para a igreja, a primeira oração que eu fiz foi, Deus, eu não gosto da igreja, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de orar, e esse negócio de ser crente para mim é muito difícil, eu não gosto, é difícil para mim. E eu falei para Deus, eu gosto das coisas lá de fora, eu gosto das coisas do mundo, eu tenho um problema na minha vida, isso é uma coisa ruim dentro do meu coração. Muda isso. Quando você mostra para Deus a verdade, Deus ajuda você.
Deus fortalece você. E Deus transformou meu coração. Querido, se Deus transformou a minha vida, Deus pode transformar a vida de qualquer um. Deus pode transformar a vida de qualquer um. E olha o que acontece com essa mulher. Verso 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Verso 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Aí ele vai falando. Jesus fala para essa mulher, a primeira vez que Jesus fala que ele era o Messias e que ele era o Filho de Deus, ele fala para essa mulher, logo nos textos abaixo, não vou ter tempo para ler. Quando você não esconde, quando você abre, quando você não tem medo de ser rejeitado, quando você sabe que você abriu para Deus ajudar, que você abriu para Deus fortalecer, que você abriu não para ser condenado, mas para ser resgatado, o resgate de Deus vem, a bênção de Deus vem, e Deus traz a graça dele abundante sobre a tua vida. Coisas sobrenaturais acontecem, revelações extraordinárias Deus vai dar a você, e transformação, que é a coisa mais importante, Deus vai liberar sobre o teu coração. Teve um dia que eu, pastoreando a igreja de Ponta Porã, eu estava num culto de domingo, e eu fui orar por uma pessoa, e ele tinha um problema com vício com álcool. O problema dele era muito grande. Ele vinha para a igreja, ele carregava dentro do paletózinho dele a garrafinha, e ele era muito difícil o que ele vivia. Ele ia para o banheiro, bebia um pouco, depois voltava, e ele estava em busca dessa libertação, e a gente tentava ajudar. E um dia eu procurei ele, falei: eu quero orar por você. Aí ele disse: mas eu não tenho problema, se eu riscasse um fósforo perto dele, explodia. Mas ele dizia: não tenho problema, não tenho dificuldade. Escute, Deus não pode te ajudar até o momento em que você diz: Deus, eu tenho uma fé fraca, eu preciso da tua ajuda. Porque nós fomos ensinados que Deus só ajuda quem é forte. Nós fomos ensinados que quando nós falhamos, Deus ele se afasta de nós. E não é a verdade. Jesus, ele vai atrás da ovelha perdida. Jesus, ele nos amou, Deus nos amou quando nós estávamos perdidos no mundo. A graça de Deus o alcançará. Em Romanos capítulo 11, verso 29, a Bíblia diz: porque os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você sabe o que significa irrevogável? É uma coisa que Deus não pode tirar. O que Deus deu a você, ninguém pode tirar. Ninguém, nem Deus. Ele falou: os dons, o chamado, nem seus maiores erros podem tirar, são irrevogáveis. João capítulo 4, verso 25 ao 26, que fala exatamente o que aquela mulher, o final, da história da mulher. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Verso 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. Meu Deus, Jesus não falou para Pedro, Jesus não falou para os seus discípulos, mas Jesus falou para esta mulher. O que Deus está dizendo aqui? Que todos aqueles que não escondem quem são, todos aqueles que sabem que Deus não o rejeita e que Deus o ajuda. Quando eu fiz aquela oração, falando para Deus quem eu era, eu sabia que eu ia encontrar um Deus que ia me ajudar. Quando você ora e fala quem você é, você espera encontrar quem? Um Deus que vai auxiliá-lo, um Deus que vai ajudá-lo, ou um Deus que vai falar assim: eu não quero você. O Deus que eu acreditei foi um Deus que me resgata,
E o Deus que você serve é um Deus que resgata, não é um Deus que aponta o dedo, não é um Deus que tenta colocar você para baixo. Todas as vezes que você vier na igreja, Deus vai tentar te colocar para cima. Todas as vezes que você buscar e mostrar o seu coração, Deus vai ajudar você a ser curado. Todas as vezes que você se esconde, todas as vezes que você não mostra sua fraqueza, Deus dá um passo atrás e fica esperando para saber o que vai acontecer. Deus foi atrás de Jonas. Jonas era um profeta que Deus mandou ele pregar o evangelho, mas ele covardemente abandonou. Mas Deus ama ele e foi buscá-lo, resgatá-lo. Moisés cometeu um crime, assassinou um homem na sua juventude e fugiu, ficou 40 anos com culpa, pensando que ele tinha estragado tudo. E Deus foi buscar Moisés. Deus buscou Moisés, Deus buscou Jonas. E Deus nunca vai abandonar você. Nunca vai abandonar você. Meu Deus, imagine comigo, querido, eu quero encerrar agora. Imagine comigo, você tem um filho de 10 anos. Ele subiu numa árvore, né? Quem é dessa época aí, na minha infância foi muito boa. Minha infância eu era tomar banho de rio, subir em árvore. Só tinha uma coisa que eu me arrependo: caçar passarinho, matar os passarinhos. Hoje eu quero cuidar muito dos passarinhos. Oh, Deus me perdoe pelos passarinhos que eu matei na minha vida. E eu subia naquelas árvores, e as crianças sobem. Gostoso de subir em árvore, né? Sobe, viver aquela vida no campo, andava descalço, né? Roubar pocã no vizinho. As coisas de moleque, né? E o teu filho de 10 anos sobe em cima de uma árvore e ele escorrega, fica pendurado e grita pelo pai: pai, me ajuda, eu estou caindo. E aí o pai vai lá e pergunta: você arrumou teu quarto hoje? Você arrumou teu quarto hoje? Deixa eu ver, você fez a tarefa da escola, filho? Você minha esposa, ele te obedeceu as últimas vezes? Quem é o pai que faz isso? Nenhum. O que o pai faz? Vai lá e socorre. Se for um pai que nem o meu, depois apanha. Meu pai falava assim: se você chegar chorando em casa, você vai apanhar. E eu nunca cheguei chorando em casa. Mas se você chegar, dependendo como é que for o negócio. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Um pai bondoso e amoroso nosso, ele não vai perguntar para você se você está orando, se você está lendo a Bíblia, se você está precisando de socorro. Ele vai lá e vai socorrer você. Você é um filho amado de Deus. Nunca duvide disso, nunca se esqueça disso. Fique em pé no teu lugar. Eu quero ler o último texto, Romanos 2, capítulo 2, verso 4. A Bíblia diz: ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus? Eu quero fazer essa mesma pergunta para você. Será que você despreza as riquezas da bondade e tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, à mudança? Quando eu falo arrependimento, eu sempre procuro resgatar o sentido da palavra, porque nós perdemos os sentidos das palavras e por causa disso nós perdemos muitas coisas. As pessoas mudaram o nome de minha filha, está fazendo psicologia, Vitória, e ela estava conversando com uma menina, e é um embate, faculdade é um embate. E aí uma menina defendendo o aborto, e ela falou assim, minha filha falou para ela: aborto é um assassinato de um indefeso. Aí a menina, amiga dela, arregalou os olhos, né? Mudou-se o nome de aborto, de assassinato para aborto. Mudou o nome de estupro e violência sexual para pedofilia. A gente perdeu os sentidos. Quando você perde o sentido das palavras, você perde o rumo da vida. Arrependimento não é remorso nem culpa. Arrependimento é quando a minha mente muda, meu interior muda. E a Bíblia fala que Deus muda e regenera você. Você não se esforça para ser um cristão, você é um cristão, porque Deus transforma você. É como um peixe
que nada, ele não entra na escola de natação, nenhuma ave numa escola de aviação, ele voa, é natural dele. O cristão, quando Deus dá o arrependimento, e é a bondade dele que dá. Quantos querem deixar Deus ser bom com você? Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: deixa Deus ser bom com você. Amém. Deixa Deus ser bom, deixa Deus ser bom com vocês. Deixa Deus ser bom com você. Deus quer ser bom com a gente, mas a gente quer se mostrar de muito forte, a gente quer se mostrar, não, vai que Deus me rejeita. Não, Deus jamais vai rejeitar você. Se você buscar ajuda, você vai receber ajuda. Se você gritar por socorro, Ele vai te socorrer. Se você pedir para Ele a misericórdia, você vai alcançar a misericórdia. Se você pedir para Deus o perdão, Ele vai te dar o perdão. Se você errou e tomou decisões erradas, Deus não vai abandonar você. Deus vai entrar e vai ajudar você a consertar os seus erros. Feche os seus olhos e comece a orar agora e falar: Deus, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor, obrigado, papai, obrigado porque o Senhor não me rejeita, porque o Senhor, meu Deus, me acolhe, porque quando, papai, minha fé, ela fracassa, eu erro, o Senhor não me abandona. Quando eu me desvio, o Senhor envia, papai, o seu socorro para me resgatar, e eu quero ser resgatado pelo Senhor nesta manhã, eu quero ser resgatado pelo seu amor, pela sua graça. Fale com Deus enquanto adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele te levanta para que você cumpra o seu destino, O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Nessa manhã, de receber a Cristo como seu Salvador, de receber esse Deus da misericórdia, diga comigo: Senhor Jesus, eu quero te receber hoje como Senhor da minha vida, meu Salvador, meu libertador. Eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser, mas eu acredito que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Então digam amém. Graças a Deus, amados, muito obrigado por vocês estarem hoje aqui conosco. Pode aplaudir Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está nos assistindo. Se você fez essa oração pela primeira vez, tem um telefone em tela, entre em contato conosco. Se você está aqui pela primeira vez, faça um sinal com a sua mão, só para eu te conhecer. Tem alguém? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui? Sejam bem-vindos, casal aqui.
família do Elir, né? Sejam muito bem-vindos conosco, tá? Mais alguém? Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, eu quero te dar um livro de presente hoje, né? Anotar o teu pedido de oração antes de nós, logo após o término aqui, tá ok? Levante suas mãos, feche os seus olhos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e toda a sua família, e que você vá para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? E graças a Deus, um beijo no teu coração, vá para os melhores dias da sua vida, queridos, obrigado, viu? Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.